Oi, gente, bom dia, tudo bem? Estamos começando hoje mais um Sustentabilidade em 3. Hoje a gente vai falar de um tema muito prático, né? O ESG na hotelaria, com um aspecto bem voltado a por que eu preciso tratar de sustentabilidade num negócio que tem tão importante esse ponto que atrai tanta público, visibilidade, tem todas as questões do greenwashing também. Então a ideia. Olha, todo mundo já está entrando. Bom dia! Bom dia, professora, né? A Maria Gontijo. Eu tenho ela com muito carinho, a gente já teve vários eventos juntos. Muito obrigada pelo prestígio. Bom dia, Isabela. Bom dia, Luísa, tudo bem? Tudo bem? Não sei se Obrigada meu por áudio tá ter. ruim. Tá me ouvindo bem? Eu tô Tô te sem o ouvindo bem. fone. Então vou ficar Tô assim. te ouvindo bem. Uhum. Tá bem tranquila. E acho que hoje também a internet está colaborando aqui, que deu tudo certo. É, Isabela, obrigada pelo convite, por ter aceito, por estar aqui, né, no Sustentabilidade em 3, falando sobre esse assunto tão interessante que é o SG na hotelaria. Então, já vou passar a palavra para você se apresentar, para você falar um pouco da sua experiência, porque a ideia é que a gente converse com especialistas. Então, a Isabela tem um longo trabalho aí na parte de consultoria, ela sabe, ela vem estudado muito essa parte do social, do ESG, e tem uma experiência prática, né? Então, vou deixar você falar um pouquinho. Obrigado, Luísa, por ter chamado, né? Falar desse tema aqui com você e trazer o que a gente vem fazendo aí no dia a dia. Então, quem sou eu, né? Eu sou uma advogada de formação trabalhista, vamos dizer assim, desde 2009, né? Advocacia empresarial trabalhista, então com bastante cancha aí dentro das empresas. E eu venho me especializando na área de sustentabilidade já há alguns anos, né? Então, já tenho alguns anos da consultoria e buscando esse entendimento, partindo das pessoas que é a área trabalhista onde nasci aqui na advocacia, vamos dizer assim. Hoje eu sou membro da Comissão do Pacto Global, né, junto com a Luísa, onde eu acho que é uma escola muito legal para a gente no tema de sustentabilidade e na prática, né? E aqui vale deixar claro que quando a gente fala em sustentabilidade, no conceito amplo de longevidade dos negócios, né? A gente está aqui estritamente focado na pauta verde, a gente está falando de econômico, sim, de social e de ambiental, né? Então, nos três eixos do SG. E, e eu acredito, né, dentro da minha experiência, que o avanço dessa pauta, para avançar uma jornada desse jeito numa organização, é uma questão cultural. Tá muito ligado. E como que começa? Através das pessoas. Então, quem são as pessoas com quem eu me relaciono? E começa dentro de casa, né? Então, assim, tipo, você tem que ir olhar para os empregados dentro da tua organização, né? Para os teus fornecedores ali para você conectá-los com essa agenda aí que visa uma transformação cultural, sem dúvida, tá ligada, né? Para a gente atrelar ao lucro dos negócios, os impactos ambientais e sociais, né? Então, eu fui num evento semana passada e aí a palestrante trouxe, né, dentro da sigla ESG, né? Ela trouxe o E de econômico antes do E de ambiental, né? Environment. Porque primeiro veio o econômico, e para mim fez muito sentido, porque o econômico é o capitalismo que a gente já tem hoje. E agora, quando a gente passa a falar do ESG, a gente está falando de um modelo de negócio que está inserido num capitalismo de stakeholders, que é um capitalismo que olha para todos que estão no seu entorno, né? E aqui a gente traz o conceito do capitalismo consciente também, né? Que eu também sou embaixadora. Essa, É, então, essa questão da transição, ela sempre é muito difícil, né? Quando a gente está falando principalmente de direito ambiental, a gente vê em várias ondas do direito ambiental e agora a gente conseguiu finalmente conectar o econômico, porque sempre o direito ambiental, principalmente a questão da parte da preservação, da conservação, do uso racionais dos recursos naturais, sempre estava muito descolado no sentido de que era um ônus, de que era caro, de que atrapalhava, e hoje, com a evolução tanto social e a evolução de tudo, a gente conseguiu entender que
O meio ambiente, ele tem uma função social de atrair recursos, principalmente para esse setor que a gente vai falar hoje, que é o setor da hotelaria. O Brasil tem um potencial absurdo quando a gente fala de turismo. Quando a gente vai fazer um ranking das atividades econômicas brasileiras, o turismo, ele tem um potencial, mas ele ainda tem se destacado pouco por conta dessa falta de gestão empresarial. A questão do turismo, desde dos pequenos até das grandes redes hoteleiras, elas precisam ter uma visão mais empresarial voltada a essa questão da sustentabilidade. Quando a gente vai falar de ESG na hotelaria, especialmente, a gente consegue unir o econômico de uma forma muito mais fácil. Porque a maioria, assim, claro, o setor de hotelaria ele é segmentado, né? Tem o turismo para lazer, o turismo para negócios, o turismo que está relacionado com a parte educacional, ele se ramifica. Mas quando a gente pensa num país como o Brasil, o turismo para o lazer, ele se destaca muito. Então, a questão ambiental, o social e a governança, quando ela entra nesse plano estratégico, ele consegue alcançar lucro. Então, de uma forma muito melhor, porque assim, quem que vai para um ambiente que você não vê uma preocupação ambiental hoje em dia, né? Como a Isabela falou, os stakeholders, esse capitalismo de stakeholders está exigindo uma postura mais forte, mais firme, né? Então, eu acho que esse setor casa bem, né? Eu trouxe aqui duas pesquisas, né? Uma é do Booking em 2021, que até você já viu esse resultado, né? Mas que eu acho que é dados que vale aqui a gente colocar, que eles colocaram que 81% dos viajantes, né? Eles apuraram, os viajantes pesquisados disseram que planejam escolher uma opção de acomodação sustentável para o próximo ano, né? Entre 2021 referente a 2022. Então, já estão olhando. Aí tem um outro resultado aqui, que 64% colocaram que eles se sentem incomodados quando estão em uma acomodação que não lhes permite ser sustentável. E aí, tudo que você vai dentro de um hotel, o que você quer? Você quer a experiência do aconchego, de entregar, quer ficar mais ali, aquela experiência, toda a experiência, tá ligado? E quando você parte, que você tá, o teu consumidor, ele se torna mais maduro em relação à pauta da sustentabilidade, ele se torna mais consciente, ele quer naquele ambiente encontrar isso para ele se conectar, né? Ele sente mais. Aí aqui eu até trouxe dentro dessa ideia uma garrafinha, uma pousada que eu fui em Maraú, que eles tinham no quarto duas garrafas dessas, né? Uma para mim e para meu marido. E aí a gente poderia, em qualquer ambiente do hotel, nos servir de água, que tinha água para nós abastecer nossa garrafa de água. É um hotel na frente da praia, o plástico é a questão do descarte, é complicado, tem toda, né, a logística para o descarte, às vezes, dentro do ambiente, né, que ocupa volume, enfim. E trouxe uma experiência que o hóspede sai ganhando. Tipo, quem não tinha muito hábito de ter garrafinha, agora tem uma ali já. Eu vi esse movimento do meu marido. Ele saiu com a garrafinha dele na mochila e anda com a garrafinha. Então, assim, e você sai, aí olha quantas coisas, né, que você tira dessa experiência. A utilização de um produto com a marca da pousada em outros ambientes, então você consegue uma propaganda gratuita para olhar uma visão bem empresarial, você consegue mostrar a tua preocupação com o descarte do plástico, que tem tudo a ver, né, com o ambiente de praia, e você também acaba economizando com a compra de água engarrafada. Então, olha como uma ação, ela reflete de uma forma global quando ela é pensada. Com certeza esse hotel tem um planejamento para fazer tudo isso, né? Foram ações que foram escolhidas. E o SG também, né? Teve um planejamento, né, estratégico ali para ter essa ação e custo-benefício, enfim, dentro da logística. E que com certeza a água também é comercializada, é um produto de insumo, mas aí qual que é o ganho que ele está tendo? Ele está pensando só no hoje, ou na experiência do cliente, no conceito, né? Então tudo isso tem valor. Tem um cliente aqui que a gente está com um projeto iniciando, numa área de preservação ambiental aqui no Paraná, e a ideia do local é integrar com a natureza, e a gente está pensando desde as brincadeiras que vão ter no Espaço Kids, que é pegar coisa da região, matérias-primas que vão ser utilizadas, para ter esse alinhamento. E quando a gente está falando de sustentabilidade, essa experiência do coletivo que dá um ensinamento muito mais forte, aprofunda, né? Fala que sustentabilidade e inovação caminham juntos. Hoje
bem é uma legal. cultura que é um precisa do outro, e depende de uma coerência de discurso e prática, né? Então, quando você consegue aproximar essas. Isabela, deixa eu já começar aqui a te provocar aqui nessa questão. O que que você acha que nesse setor da hotelaria, que a gente tem, né, vários eixos, mas o que que é mais difícil? Quando eu decidi, eu quero partir para uma jornada mais sustentável, eu quero investir num planejamento, eu quero investir numa forma. Como que a gente consegue ver o G ou S e o G dentro do setor e qual que é o mais difícil de ser implantado? Qual que encontra mais desafios aí? O que, que você já viu na tua experiência prática? O Uhum. que, que você acha que pode ser o mais difícil Eu, desse setor? então, assim, são alguns pontos delicados. Vamos lá. A questão ambiental, vamos começar do E. Ela já vem uma questão regulatória mais forte, né? Tem as multas, fiscalizações. Então, assim, muitos que estão em espaço de praia, de preservação, já tiveram alguma situação e eles já têm um cuidado ali, um respeito maior com essa temática, né? Mas há em relação a um olhar ali para outros resíduos, enfim, ampliação e melhorias. No, no G é a governança, é onde a gente tem a transparência, que aí é o ponto delicado do G, porque a parte de cumprimento legal, de algumas formalidades, né, os grandes empreendimentos já estão ali organizados em relação a isso. Tem os documentos, tem uma gestão, né? Agora, a transparência real entre lucro e a cascateada dentro da organização, quantinistas, os investidores, estão na frente, né, a alta liderança em comparação à base, né, essas questões são delicadíssimas, né, quando entra em transparência de remuneração. E o que, assim, mas o que eu vejo, assim, é o tal social mesmo. A gente está acostumado que uma empresa, seja o cumprimento da legislação, fala em SG e sustentabilidade, a gente tem que ultrapassar essa obrigação legal. A gente tem que olhar de uma forma. E aí a gente tem que olhar de uma forma sistêmica. O E, o S e o G. Uhum. Eles se relacionando simultaneamente, né? Então, assim, então, assim, resumindo, o que eu acho mais complicado é o envolvimento da alta liderança, que eu acho, é um desafio, mas é necessário, e eu tenho acompanhado umas conversas de um entendimento de uma. Ó, agora não cabe mais, nós temos que entrar nessa onda, senão nós estamos fora do mercado. Então, pô, já saiu um nível de amadurecimento da alta liderança. Trabalhar de forma sistêmica dentro. Que aí depende das pessoas, depende do entendimento das pessoas para que isso aconteça. Tá? Então, esse é o desafio. Então, a companhia ela passa também a ter uma obrigação de comunicar, né, muito bem, então de ser uma educadora ligada à sua estratégia, e para ela estar alinhada à sua estratégia e não se perder ao longo do tempo, ela precisa estar escrita, então ter lá uma política bem descrita, né, alinhada com o que precisa que seja feito, né, tem uma coerência entre a formalidade e o que precisa ser feito, e ter isso muito bem comunicado e treinado, né? Que é uma coisa que vai ser contínua. E ter indicadores, eu fiz aqui um resumo já, né? E ter os indicadores para poder mensurar, assim. E eu acho assim que a gente está vendo assim muito profissionais que estão trabalhando com ESG, muitos voltados para uma parte mais grandes empresas, grandes corporações. A gente vê muito pessoal falando de relatórios de RI, mas assim, a gente tem que colocar o ESG de uma forma muito mais palatável e muito mais fácil, porque ele não é esse bicho de sete cabeças que às vezes a pessoa, não, poxa, eu tenho um empreendimento que relativamente aqui é pequeno, eu não vou investir nisso. Acho que a gente precisa mudar um pouco esse conceito e trazer isso como uma prática de negócio aplicável. Né? Eu acho que isso é um desafio para o setor hoteleiro nisso, porque você pensa, não, uma grande rede, né? Eu estou colocando aqui um pouco mais para o pequeno e médio porte, vai conseguir transitar muito melhor, vai conseguir ter. Mas a gente vê que é um setor que consegue ver o resultado financeiro muito mais rápido do que talvez outros. Porque, como você falou, quando você tem essa experiência
que o consumidor ele está buscando uma proximidade da natureza, principalmente em empreendimentos relacionados com praia, relacionado com ecoturismo, você vê que falta alguma coisa quando não tem essa política bem implementada, né? E eu acho que o social também, complementando um pouco o que você falou, ele tem um desafio muito grande, porque o lucro está muito ainda num conceito imediatista, né? Essa visão a longo prazo, esse planejamento estratégico, tudo isso faz parte da governança, né? Então, governança não é só ter um conselho gestor, ter um conselho de administração, é falar de ética também, Uhum. é falar de outros valores que acabam também entrando na governança. Então, a ideia de conversar sobre isso, né? E também falar um pouquinho dos riscos. E quem não está nessa pauta ESG? Quem não tem essa uma preocupação, o que ele pode sofrer? Então, essa já engata aí na minha segunda pergunta, né? Quais são os riscos de quem não tem essa preocupação, de quem está vivendo ainda no capitalismo tradicional, vamos falar assim? Então, assim, o maior de todos os riscos, que eu acho que todo empresário do setor deve ter pavor, é perder consumidor. A gente falou dessa pesquisa do Booking no início, né? Ali no início da live lá, que o Booking 2021 fez a pesquisa que 81% dos viajantes buscam essa pauta. Quem que está respondendo essa pesquisa? Que geração que respondeu? É a geração que está entrando na liderança agora dos negócios, do mercado, que está assumindo, né, dinheiro mesmo para circular. E aí esse mercado, ele vai abrir mão, né, desse mercado. Quem está disposto a abrir mão de mercado? Então, assim, é uma necessidade. Eu vejo que hoje você tem a opção de entrar por você estar na frente, sendo inovador, buscando avançar, né? Ou você vai entrar porque tem que estar correndo atrás, todo mundo já entrou. Tipo, eu preciso, eu tô fora do jogo, eu preciso me adequar. Então, assim, é esse momento que cabe a opção. E esse risco, quando a gente fala em ESG, a gente fala em reconhecimento do negócio, né? Ele começa um projeto com uma pesquisa de riscos, né? É uma matriz de risco, a gente busca, faz investigação dentro da empresa para entender que riscos e que oportunidades dentro das temáticas a empresa já faz, muitas vezes ela tem já os pontos positivos, já está fazendo, e o que ela está exposta a risco e como que a gente vai melhor organizar de uma forma sistêmica esses três eixos, né? Esses três pilares de gestão, que é o ambiental, social e governança, com um projeto para a empresa implementar e avançar, né? Então, assim, eu acho que assim, o risco maior é a perda de mercado, né? E daí tem os riscos acessórios, que é a questão legal, fiscalização. E é muito interessante, Luísa, que a gente tem legislações na área social aqui da trabalhista que estão vindo, que estão dentro desse movimento ESG. Essa nova lei que saiu no ano passado, que é Emprega Mais Mulheres, que esse ano entrou em vigor, que ela traz inúmeras recomendações voltadas à gestão, que visa olhar para a parentalidade, que é o cuidado do pai e da mãe, para a criança, que é uma super inovação, mas são recomendações, empresas que cidadã pode usar essas diretrizes e tal. Mas o que vem de obrigatório nessa lei? Que empresas que têm CIPA, a CIPA passa a ser também chamada prevenção de acidente e assédio no trabalho. Essa lei impõe que a empresa que tem a CIPA, ela treine todos os seus colaboradores, independente do grau hierárquico, para a prevenção de violência e assédio no trabalho. Que tenha um canal de denúncia. Ou não é um canal Olha, de denúncia, gente, não é obrigatório ter um canal de denúncia, mas ela é obrigatória ter procedimentos pré-estabelecidos para receber e tratar a denúncia, dizer como vai ser tratado. Então, tipo, ela está dizendo que precisa ter um canal de denúncia, né? Aí você vai criar o teu modelo. Mas, assim, são dentro que está na governança do ESG, que é o canal de denúncia, se a gente for tratar nas pilares, um pilar. mas já está trazendo esse movimento aí para as organizações com uma imposição legal. A partir do ano que vem, vai ter fiscalização e aplicação de multas. E eu acho que como a gente volta para aquela questão do movimento da onda, né? Começam com recomendações, um tempo de adaptação, depois vai para a legislação. Então também o risco está relacionado a isso. Você não tem opção. Vai chegar num momento que a adequação para o desenvolvimento sustentável, que é o resultado de uma política ESG, quando você consegue implementar os três eixos
ainda que minimamente, né? Porque a gente sabe que tem vários graus de maturidade. Talvez você não consiga, por esforços financeiros, implementar todo o programa de uma vez só. Mas você entrando nessa pauta do desenvolvimento sustentável, você consegue diminuir riscos de perda de competitividade, que como você falou, né? Vamos ter menos clientes por conta de uma opção de gestão? Não, né? Você tem problemas regulatórios, multas, a parte judicial, e também eu acho que um risco muito grande é o risco reputacional. Se você recebe uma multa, se você recebe uma questão trabalhista, por exemplo, de um empreendimento hoteleiro, né? Por exemplo, relacionado, vamos falar que é uma pauta que antigamente era muito longe, mas acho que ela está bem comum, né? A classificação como trabalho análogo a escravo. Imagina você receber uma denúncia por conta de um equívoco, por uma falta de gestão ali com a parte dos seus colaboradores. Então, isso é muito grave, o risco da imagem, o risco reputacional, por mais que, eventualmente, não, a denúncia foi julgada improcedente, mas você já sofreu aquele processo, a tua marca já foi afetada. Então, essa ideia de prevenção, ela é muito forte no ESG. A prevenção para o setor é assim, eu não quero que isso me atinja de alguma forma. E quando a gente vai falar também da parte da questão ambiental, né? A gente tem os riscos relacionados às condutas ali da tua gestão, principalmente da questão dos resíduos, né? Como esse resíduo é tratado dentro da questão da hotelaria, a questão do plástico, a questão dos canudos, a questão da parte da lavagem das roupas, que também é um ponto que a gente acaba não entrando muito, porque ele sai um pouco da parte pública, né, que os hóspedes vêm, mas como é feita essa questão da utilização da água? Então, assim, tem várias questões ambientais que elas podem ser abordadas. Então, a ideia do ESG dentro da hotelaria é fazer, primeiro, um checklist, né? Você vai olhar para esse hotel com um olhar de consultor, com um olhar crítico, vai pegar todas as pontas e vai apresentar o que pode ser melhorado. Então, não é uma coisa que vai te demandar, assim, grandes movimentações, né? Porque às vezes você fala, não, eu não vou nem ver isso daí, porque vai mudar toda a minha... Não, são pequenas ações que ao longo do tempo vão sendo construídas e vão gerar esse desenvolvimento sustentável. Você vai conseguir gerar mais lucro a longo prazo, você vai ter uma gestão até financeira, né? Porque a parte da governança traz muito isso de uma gestão financeira. E com a parte do social você vai ter segurança. Então, acho que esses 3 pontos, eles só agregam para uma gestão do setor, né? É um amadurecimento de gestão, né? Aquilo que às vezes você faz vista grossa e depois lá na frente pode se torna um grande problema. Você pode até definir que você vai conviver com ele, né? Que você vai ter, mas você já está atenta, enfim, já tem um olhar sobre pontos que você tem vulnerabilidade. E assim, outro ponto assim que de pensar que a gente já está vindo com empresas se comprometendo com indicadores de sustentabilidade na Bolsa de Valores, né? Estão se comprometendo com passos avançados em redução de consumo de carbono. Essas empresas elas estão buscando fornecedores que estejam nessa pauta com ela, porque esses resultados dos fornecedores ela vai poder usar nos seus relatórios. E isso está gerando um movimento bem legal, vamos dizer assim, nessas médias empresas, porque elas precisam desses grandes players do mercado, que esses grandes players hoje já assumiram esses compromissos. Então, se você presta serviço, né, busca receber, fazer eventos para essas empresas, elas estão de olho fortemente nesse mercado, tá buscando, inclusive, hotéis que tragam essa experiência, porque essa visão que a gente está falando aqui para vocês, essa visão sistêmica, quem está trabalhando na área também está buscando isso. Então, se eu for fazer uma atividade com algum cliente meu e ele vai me perguntar um hotel, vamos escolher um hotel que esteja alinhado, que ela possa, a pessoa, ter uma experiência de um serviço diferente. E eu acho que isso é um mercado, pode ser bem interessante, que muitas empresas estão buscando mesmo tirar para trazer construir esse olhar para levar para a organização, para o dia a dia. Então, assim, acaba criando oportunidades, né? Do risco, do receio de você estar no mercado, você pode até encontrar um nicho de mercado, enfim. Isabela, eu queria também aqui, aproveitando que você falasse um pouquinho mais dessas práticas ESG que
já são reais, que elas já estão sendo adotadas, tanto no âmbito nacional aqui, como né, das pesquisas e dos trabalhos internacionais. O que a rede hoteleira já está fazendo hoje e que é um parâmetro bem legal para a gente medir essa questão da competitividade? É assim, em relação ao ambiental, que eu tenho visto assim, fazendo grandes redes e pequenas, também é a eliminação dos amenities, né? Que são aqueles tubinhos lá, pequenas embalagens, frasquinhos, para substituir por refil, né? Coloca na parede, fixa lá e coloca. E assim, independente do nível de luxo, o Merck, a bandeira, a Radisson, várias bandeiras internacionais estão adotando. E isso vem gerando impacto financeiro positivo para essas organizações. Na Califórnia, ele já é proibido, já baniu, tá? E os hotéis são multados em US$ 2.000 por residência se adotarem isso, já é uma lei. E no estado de Nova York, eles estão no estudo e de vir a lei também para proibir. Então, assim, é uma tendência. Alguns hotéis já estão acelerando, mas a gente tem que pensar no que a gente está consumindo, né? A questão da água é um ponto bem delicado aí nos hotéis, né? Então, esse reaproveitamento da água, fossas orgânicas, que eles colocam umas bactérias para tratar a água, assim, tem essa questão de fósforo, eu tenho visto muito fazerem, e até custo-benefício, tipo, consegue a questão de gestão responsável dos resíduos, então o orgânico coloca na tua horta, tem uma experiência ali em relação à destinação dos resíduos. Então, nós temos muitas tampinhas, vamos destinar para essa instituição, vidro para essa instituição, vamos fazer parceria com o Boticário para destinar o vidro, enfim, já tem várias redes, né? Então, você entender o que você gera de resíduos e dar um destino para gerar um impacto social. A atender ali em relação aos colaboradores, um controle maior em relação à jornada de trabalho e o entendimento ali, uma gestão olhada para os atestados médicos. Algumas redes estão começando por conta dessa questão de doença mental, né, que está aí, afastamentos. Então, tipo, agora nós precisamos olhar para isso. Não é um setor altamente impactado por essa questão de doença mental, mas está como um movimento tem se olhado, né, por conta de as jornadas, né, fazer escalas diferenciadas para a pessoa trabalhar um período maior, mas ter uma compensação depois, mais dias, enfim, para prevenir, tá? Eu vi também uma campanha que foi feita, que eu achei muito legal, com aquela de sangue, agora me fugiu o nome, Ai, não, que é internacional, Cruz Vermelha. Cruz Vermelha. Que fizeram com o Merit também que nos resorts para fazer local de coleta de sangue. Então você está lá, separa meia horinha para doar sangue, tipo, pô, super legal, né? E aí eles conseguiam com esse sangue levar para lugares de difícil acesso, porque os hotéis estavam inseridos nesses locais muitas vezes de difícil acesso. Então a rede olhar para sua comunidade do entorno. Um lugar que eu acho assim, fantástico, eu tive experiência aqui de vivenciar, vamos dizer assim, um SG ali, Bonito, que Bonito, ele é hoje um lugar mais de referência de ecoturismo no mundo. E não sei se é quem já foi lá, né, senão eu já recomendo. Ele traz essa vivência, porque você vai nos parques, você separa o teu lixo do orgânico do reciclável. Você tem a experiência com o guia local que estudou desde a escola, lá, que fez com o SESI, com o município, preparando ele para ser um guia local que fala inglês e espanhol, e da região, que entende de todas as raízes que você vai olhar, você vai andar numa trilha. Mas aquela trilha é tão rica de informação, toda aquela história que ele conta, o bicho que come, que faz isso, que planta essa madeira, que essa árvore vai começar a formar uma outra vegetação, enfim. É muito rica a experiência por conta desse entendimento sistêmico que é a sustentabilidade. Tá? E aí que está também um ponto que a gente tem que pensar que se a gente vai trabalhar a pauta de sustentabilidade, não pode pensar só no hoje, ela é muito a longo prazo, né? Então você cuidar hoje o mercado, com certeza. Quem sabe ele não está pagando hoje, efetivamente, mas é uma tendência a médio prazo de que você que tenha essa estrutura de sustentabilidade menor impacto, seja um serviço mais barato
ou seja, Uhum. um serviço mais eficiente e mais consumido. Então você vai ter esse retorno, não tenho dúvida disso. E quem já está nessa pauta, a gente já vê, né? Isso aqui é diferenciado, os problemas E, são outros. e outra coisa, assim, né, para a gente entender que o negócio tem que ser sistêmico, tá? Não adianta você fazer uma ação pontual e deixar o resto para trás. Por exemplo, você vê que tem uma reutilização de água de chuva, mas não tem separação de resíduos. Aquilo impacta muito mais negativamente fazer uma ação isolada do que não ter nada, porque daí já parece aquela enganação, o consumidor já Contradição, se sente, aham. já fala, não, peraí, não é bem assim, porque a gente tem uma linha de base hoje, um consumidor que tem muito conhecimento, a internet trouxe muito conhecimento. Às vezes a pessoa pode nem se preocupar tanto com a pauta ambiental, mas a transgressão choca. Então, assim, você vê aquele monte de resíduo misturado ali, digamos, do café da manhã. Todo mundo vai perceber que não tem aquela preocupação, que ela não é verdadeira, que é só, ai, lave as toalhas, deixa sua toalha pendurada. E daí Se posta, você... faz uma propaganda contando isso, né? Que ela faz esse consumo de água dela dessa maneira e faz o café da manhã com luvas de plásticos E tudo misturado, misturado. o coletor. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que essa nova onda do capitalismo dos stakeholders, ela é muito exigente. Então, assim, se você quer aproveitar dela pelo proveito econômico, você vai ter que entender ela de uma forma mais profunda do que simplesmente, não, eu vou colocar um adesivo aqui no banheiro que eu tenho eficiência energética. Eu acho que esse é um dos maiores desafios até do setor, por conta da questão dos investimentos e também da questão da transparência. Acho que a gente assumir que talvez esteja num grau inicial de maturidade dentro do processo SG, ó, quem não tem não consegue fazer um grande investimento, assumir que estamos em progresso, vamos avançar nessa questão, também faz parte da governança, né? Então, concatenar ações que já são feitas, né, também. Acho que isso é uma parte muito legal do trabalho do ESG, porque quando a gente vai olhar para essas coisas, a gente vê que tem muita gente que faz muitas coisas, né? Uhum. Só que são coisas isoladas, a gente faz porque é legal, não tem esse planejamento estratégico. Então, a visão de negócio do ESG é muito interessante, porque ela traz a competitividade junto, né? É você reconhecer os teus impactos, né? Então, você reconhece potencialidades, né? Quando a gente vai fazer uma análise que a gente começa a pesquisar e depois vai fazer juntas, né? Olhar o E, o S, o G ali com o Fernando, a gente vai trocando, colocando que o plano de ação não é nada complexo para a organização, né? Para uma pequena empresa ali. É uma coisa que é viável, mas são pontos que estavam desconectados entre si e não havia um entendimento, não havia um propósito, se fazia, mas não mensurava. Opa, olha aqui, você tem um ponto forte, você faz um monte dessas ações, você faz um monte de ação. Fui num cliente uma vez, que a gente está começando a trabalhar com eles, eles têm, eles apresentaram um relatório, que eles tinham um relatório lá de sustentabilidade já. E daí o relatório do social deles era várias folhas de doação, tipo, umas 6 folhas, né? Tipo, ou instituições que eles doavam, tal, que eles faziam ações sociais. Se perguntava para os colaboradores deles, ninguém sabia. O head da RH deles, nossa, que legal! O rapaz da qualidade nos apresentou o relatório. Que legal que a gente faz isso, não sabia. Então, e assim, e você sabe quem são os seus colaboradores que têm filhos com deficiência? Que recebe, que a empresa está ajudando a instituição que o filho dele está lá? Ou não, a Não instituição sabe nada. ajuda uma instituição que é lá em outra cidade. Mas eu tenho aqui nessa região, aqui nós temos 5 colaboradores com filhos com deficiência. Por que a gente não traz aloca dinheiro aqui na comunidade onde os filhos desse colaborador vai impactar diretamente? Entendeu? Então, assim, essas visões, é reconhecer o que faz e a gente tentar ajudar, junto com a empresa, reorganizar de acordo com a realidade dela e de acordo com o tamanho dela para dar os passos condizentes com a sua realidade, né? Com certeza, não. E olha como às vezes é uma ação pequena, né? É só você trocar uma gestão. Não é fazer grandes movimentos. Eu acho que uma grande desmistificação do ESG é a questão de grandes movimentos. Eu acho que ainda a sociedade está achando, não, isso daqui é só para os gigantes.
É só para quem tem um setor específico de sustentabilidade. Não, é uma gestão empresarial. É, às vezes, ideias de uma consultoria externa que está com o foco nisso, que ela vai conseguir te agregar e ela vai conseguir pontuar coisas que, num primeiro momento, quem está dentro da corporação não enxerga, porque já está no dia a dia, porque está envolvido com outras coisas. Então, a ideia de colocar a sustentabilidade como foco, como importante, também exige que você coloque um time aí para pensar, seja um time externo ou um time interno, né? Depende de cada realidade. Mas o que o ESG vai trazer? Pensar sobre o seu negócio. Eu acho que a primeira lição é pensar, é raciocinar em si. O que a gente está fazendo? Estamos fazendo alguma coisa ambiental? O que é essa coisa ambiental que a gente está fazendo? Estamos fazendo social? Estamos fazendo de governança? Não, a gente não está fazendo nada. Então, é uma conclusão, já é um primeiro passo. Já é um primeiro passo. Não, ó, eu realmente não consigo fazer hoje, mas eu vou fazer daqui 5 anos, eu vou fazer daqui 2 anos. E isso vai construindo uma lógica de mercado. Não vai ser do dia para a noite que você vai ganhar um selo SG que vai te colocar na parede. Então, a gente tem que desmistificar um pouco essa questão do que é prático, do que é palpável, do que é possível, né? E os profissionais que estão trabalhando nisso, principalmente os profissionais do direito, têm um diferencial muito grande. Porque a gente trabalha muito com responsabilidades. É uma coisa que está dentro do DNA do direito. Qual que é a tua responsabilidade quanto a isso, responsabilidade quanto àquilo? E isso vai fazer com que o programa seja muito mais assertivo do que uma coisa que você, às vezes, né, não desmerecendo outros tipos de profissões, mas o profissional do direito, ele consegue trazer essa responsabilidade muito mais em comunicação, né? Assim, ó, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Isso consegue pontuar a opção pela sustentabilidade e ela sempre vale a pena. É muito interessante. Quando você começa a colocar os critérios, é uma opção que sempre vale a pena. Não tem como dizer, não, realmente isso daqui eu não vou fazer. É muito difícil. Eu nunca vi ninguém falar, não, isso daqui não serve para mim. É só quando vamos, né? Como que vamos, quando que vamos. Às vezes o como a resposta não está pronta, né? Ela vai ser construída. Mas aí você vai pegar os pontos que estão mais de risco e de maior impacto, né? A gente pega muito trabalhar com a força da organização, começar o movimento pela onde ela está, onde ela tem no entanto que a gente constrói o objetivo de desenvolvimento sustentável, a meta da empresa de sustentabilidade, é o ponto onde ela mais atua, né? Onde ela gera mais impacto positivo. Exato. E aí, onde tem impacto negativo, é onde você vai tentar vedar. E aí você vai escolhendo dentro das opções o que você vai trabalhando. E é muito interessante que às vezes você pega um ponto, começa a trabalhar com um risco e 2 ações de impacto positivo. Exemplo. E aí você sabe que tem lá uma sequência de outras situações, mas se tratando aquilo começa a se auto-resolver. Aí quando você vai, 6 meses depois, fazer uma nova análise, vai rever o que foi diagnosticado, você vê, o risco diminuiu desse aqui. Agora vamos voltar. Qual que vai ser a próxima ação? O que você achava que era antes, às vezes muda de prioridade. Então, assim, é bem interessante, né? Não, esse assunto é muito interessante. A gente sempre consegue ter vários insights, várias ideias. E vamos para a última pergunta aqui, né? Como que a sustentabilidade agrega valor? Como que você ser sustentável vai agregar valor para um setor tão competitivo, né? Quando você vai buscar uma opção de hospedagem, você sempre vê várias opções, né? Você colocou aquela pesquisa do Booking. O Booking já está colocando a acomodação sustentável. Por que ele está colocando isso? Né? Como que ela vai estar agregando valor? Eu acho assim, a relação ao mercado, a gente falou aí, é o ponto. Acho que me adiantei na resposta. A grande questão é o mercado que está vindo. A gente tem que pensar que é uma nova geração que está vindo aí, que tem uma consciência ambiental, eles chamam, né, como é que é? Nativos verdes, né? Que já nasceu nessa cultura da sustentabilidade, né? A gente eu pelo menos fui educado lá com a família Folha, em 95, começou o meu insight. Essa geração anterior, mais nova que a gente, já nasce. Então, a gente tem um grupo muito forte. Tem uma pesquisa que eu não falei também do FEComércio, que essa é recente, do FEComércio do Rio de Janeiro. Ele colocou que 79,3% dos fluminenses
consideram essencial hotéis sustentáveis, que tem uma pauta de Gente, sustentabilidade. olha, Por 80% cento. das pessoas. Tipo, É, não é assim, 2 ou 3 pessoas. São 80% das é pessoas muito que grande. vão optar. É muito grande, é uma fatia de mercado muito grande. E aí é porque quem está consumindo hotel são as pessoas que estão mais esclarecidas, né? Se for ver quem está usando, assim, circulando dinheiro no setor hoteleiro, né? Não é um serviço essencial. Então, Uhum, uhum. tem que ter esse entendimento, né? E vão E ser até clientes esse mais conceito, exigentes. e esse conceito de essencialidade nos traz também uma reflexão recente acerca da pandemia. Olha o que aconteceu com o setor, com uma coisa que era um risco inimaginável. Assim, né? Vamos pensar. Então, assim, a gente sabe que quem tinha uma preocupação um pouco melhor com isso se saiu melhor em grandes eventos climáticos, que é o que vai acontecer em breve. Então, a pandemia foi um pensar assim, né, uma prévia do que eventualmente pode acontecer se a gente tiver grandes catástrofes do clima, por exemplo. A gente está vendo que o clima está nos trazendo problemas. Então, assim, você está preparado para eventualmente uma grande seca e não ter hóspedes por um período? Será que a reflexão já está nesse nível? Então, quando a gente volta a falar um pouquinho de risco e de oportunidade, eu acho que a sustentabilidade vai te preparar para situações difíceis também. Também. Uhum. Ela vai te colocar dentro do negócio e vai pensar, não, tá, e se não vier ninguém? Se acontecer uma segunda pandemia? Que a gente não sabe. Infelizmente, a gente não sabe o que vem pela frente, né? Essa questão dos estudos sobre as mudanças climáticas, são estudos muito ainda abertos. Algumas partes do planeta já estão sofrendo com o que a gente chama, que a gente chama no direito dos refugiados do clima, que são pessoas que moravam em regiões litorâneas, pelo aquecimento da Terra, o oceano aumentou o nível e aquelas moradias já foram extintas. Então, isso é uma realidade que já existe hoje. O setor hoteleiro está inserido dentro desse contexto, né? Em algum momento pode ser que a questão do aquecimento faça com que os oceanos atinjam, né? E tem algumas previsões que falam, assim, eu até vou procurar para postar aqui, por exemplo, que o Rio de Janeiro vai perder uma parte. Então, assim, não é muito longe que isso pode acontecer. Então, essa questão da sustentabilidade vai trazer uma previsibilidade e formas de atuar diante desses grandes riscos, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade, né? Não vamos entrar nesse mérito porque é um mérito muito complexo, mas, assim, é uma realidade que acontece e pode acontecer de novo. Então, acho que esse ponto da sustentabilidade, ele é bem interessante. É essencial, né? Eu entendo. Até agora, com a ideia, com o crédito do carbono aí, né? Que tá em voga, assim, todo mundo se interessado, que eu tenho falado muito. Se você tem que entender como que tá o teu inventário de carbono, porque se o teu negócio tem um alto nível de carbono, de emissão, é um produto que vai ficar inviável, vai ficar Uhum, caro. uhum, uhum. Vai ser mais caro que os outros. Então, por que que você tem que olhar e entender isso hoje? Porque você tem que entender se você já precisa rever para ser Alguma competitivo, prática. né? Uhum. Senão, Porque, assim, e eu imagino que daqui poucos anos, e poucos anos mesmo, de 2 a 3 anos, os inventários das emissões vão estar em todos os lugares. Então, assim, a tua hospedagem em um dia causou tanto. Você quer neutralizar suas emissões? Como já tem em aplicativo de comida, que nem como já pagar a tem em comissão aplicativo para de garçom. transporte. E a gente vai ter que entender assim, como que esses colaboradores vão, eles utilizam transporte público. Então, assim, a parte da mudança climática, a parte da questão do clima mesmo, é um assunto bem específico que gera bastante reflexão acerca das práticas de negócio, que até a gente não consegue assim ainda mensurar se vai ser a curto ou a longo prazo, mas pensar a respeito é uma coisa que precisa ser feita agora. Que quem está pensando sobre isso com certeza vai ter uma vantagem lá para frente. A gente está na era da ação, né? Eu acho que não cabe mais, a sensibilização já passou. Uhum. E isso tem me surpreendido até positivamente aí com as altas lideranças, sabe? De entender que, por mais que eu acho que nada a ver, né? Não entendo que seja um grande risco, questão climática, Uhum. enfim. Mas Uhum. eu entendi que eu preciso me olhar para me comunicar com o mercado, senão eu tô fora.
né? Eu conversei com um cliente sexta-feira e ele tem presta serviço, os principais clientes dele são internacionais, né? São grandes redes internacionais. E ele colocou que nas reuniões eles gastam 80% apresentando os resultados ESG e 20% os resultados econômicos da relação. Ah, E aí, esse foi um caso que 80%. não é um cara que vem que já está sensibilizado, vamos dizer assim. Ele está indo pelo mercado que ele tipo, não tem mais o que fazer, eu preciso me Eu ajustar. preciso. Nossa, gente, ó, assim, números impactantes. Não dá pra gente deixar esse assunto para depois, para mais tarde, vamos começar a Não, falar, né? E a ideia dessas lives é justamente essa, a gente trazer esses assuntos e falar deles de forma simples, fácil, para entender, para conseguir atingir um setor específico, né? Mas assim, para já começando a finalizar, porque a gente vai falando, daí daqui a pouco vai passando o tempo. O que, na tua opinião, qual que é a primeira ação que quem está preocupado com ESG no setor da hotelaria precisa tomar? é reconhecer qual está do calcanhar daqueles, dentro das três perspectivas, parar e pensar, tipo, eu tenho meu receio ambiental esse, meu receio social as horas extras aí dos meus colaboradores, ou a falta de alojamento, enfim, ou o transporte deles até o local, e na governança, como é que eu estou documentando minhas relações. Aí acho que, olhando essas... Então, Então, aí, aí essa olha já para é a os lição de resíduos. casa, né? Essa já é a lição de casa. Vamos pensar sobre isso, vamos refletir. E quais são os resultados? O que a gente vai conseguir quando atingir essas metas, né? Acho que Quando... competitividade, como você falou, a questão, acho que reputacional também, a gente consegue Uhum. agregar valor à marca, né? Se 80% dos consumidores estão buscando acomodações sustentáveis, por que não ser uma delas? E uma coisa interessante também é assim, quando você vai divulgar, fazer uma propaganda do teu negócio, venha ter essa experiência aqui, venha descansar no meu hotel. Assim, não, o hotel tal está olhando para a pessoa dessa maneira, o cliente. A comunicação do hotel, ela já se torna mais envolvente para a realidade hoje, né? Passa a ser usado Uhum. também como uma estratégia de atração. E quando você divulga uma ação com resultado, ela tem muito mais efeito de escalar, né? Principalmente uma ação social, assim, que em alguns casos a gente viu, né? Vamos fazer uma ação social, a divulgação dela escala muito maior, não precisa ter um posicionamento muito menor do que uma ação de marketing sem um propósito por trás, né? Então, quando você traz o propósito, você consegue, né, melhores impactos no marketing, investe-se um monte no marketing, né? Então, assim, olhar para a sustentabilidade é Exatamente. investir em marketing também, né? É construir conteúdo para pauta de divulgação. Exatamente. Então, assim, e já caminhando para o fim, assim, né, eu queria agradecer a tua presença, assim, foi muito legal. A gente conseguiu ali trazer vários números, vários insights, vários posicionamentos de um setor tão específico, gente. Não dá para a gente trabalhar SG sem conhecer a realidade de cada setor. Os advogados estão aptos para tratar isso, mas outras carreiras também estão aptas para fazer Uhum. essa consultoria, né? A gente fala muito de advogado porque tem uma familiaridade, mas a gente sabe que tem vários técnicos que conseguem fazer um trabalho bem específico sobre isso. Então, vale a pena estudar, vale a pena aprofundar e tratar sobre o tema. E para quem está no setor, que está no ramo, né? Vamos deixar uma mensagem final, assim. Quem está trabalhando com a hotelaria, quem está com o seu core business relacionado a isso, né? Tem que estar ligado nesse assunto. Então, Isabela, queria que você deixasse uma mensagem final, né? Para quem tá aí trabalhando com a hotelaria, quem consegue já ver essa questão da sustentabilidade como importante. Então, que continue, né, olhando de uma forma mais estratégica para essa ação de sustentabilidade, tentando tirar as ações isoladas e conectar com uma estratégia dentro da organização, né? Eu acho que para ela acontecer e rodar, ela precisa estar linkada, muito bem linkada com o objetivo da empresa, né? Para onde ela quer seguir no futuro, para ela poder construir seus objetivos sustentáveis também junto com a estratégia, né? Porque sem retorno financeiro, até eu falo, tem uma frase do capitalismo consciente que eu gosto muito, que é
uma empresa que não dá lucro, ela gera desgraça social. Então, Exatamente. o lucro, sim, mas ele tem que estar atrelado com não só o lucro sem propósito, né? Mas sim com o propósito de gerar um futuro melhor. Nossa, excelente. Não, fechamos com chave de ouro aqui, porque realmente é isso. Ah, tem que ganhar dinheiro, mas tem que ganhar dinheiro com consciência, para isso ser sustentável ao longo do prazo. Eu acho que essa é a ideia da nossa mensagem de hoje. Então, obrigada, gente. Vai para o YouTube a nossa live. Eu vou postar aqui e também a gente vai postar nos stories também quando for lá para o YouTube para vocês compartilharem e curtirem e assistirem novamente. Obrigada, gente. Obrigada, Luísa. Tchau, tchau.